Bastante gente me ouvindo. Quem estiver ouvindo, mais uma vez, bom dia, pessoal. Sexta-feira, legal. Todo mundo ouvindo. Maravilha, maravilha. Bom dia. Pessoal, bom dia a todos mais uma vez aí. Vamos encerrar a semana aí com um treinamento de PD 986, o DMR mais moderno, mais robusto do mercado, tá? Na semana passada nós falamos do nosso BD 306, nosso rádio mais simples, nosso rádio de entrada, tá? E hoje nós vamos falar do nosso rádio mais moderno, mais robusto, tá? Tem muita coisa para falar desse rádio. Eu duvido que a maioria de vocês saiba a capacidade que esse terminal tem, tá? Então vai ser bem bacana, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Esse equipamento tem muitos recursos novos, muitos recursos únicos, inclusive, tá? Muitos recursos únicos. Então, vamos começar essa apresentação. Pessoal, tradicionalmente a gente sempre faz aquela revisão de DMR para você que está chegando hoje. Nós sempre fazemos uma revisão de DMR, tá? Hoje não iremos fazer, tá? Se você tem curiosidade em fazer a nossa revisão de DMR básica, entra no site, no YouTube, aliás, entra lá, procura Hytera Brasil, tá? Todos os nossos webinars após o treinamento estão sendo postados lá, tá? Então você entra lá no Hytera Brasil, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, para receber todos os nossos vídeos novos lá. Pessoal, por enquanto são treinamentos de produtos, tá? Muito em breve nós vamos estar fazendo treinamentos de programação, de configuração, tá? E aí toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vai estar postado lá no YouTube, tá? Então, vai ser uma ferramenta muito interessante que nós vamos explorar bastante, ok? Então vamos lá, pessoal. Desculpa. Novas funções, vantagens do hardware. Vamos conhecer um pouquinho mais desse terminal aí que tem muita coisa nova, muita função diferente do que vocês estão acostumados. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, chamada full duplex. Tá? Vamos lá. Chamada full duplex, pessoal. O que seria chamada full duplex? É aquela chamada de celular, né? Quando um fala, o outro escuta ao mesmo tempo, né? A chamada tradicional de rádio, ela é half duplex, né? Quando um fala, o outro escuta. Então, chamada full duplex, quando você consegue transmitir e receber ao mesmo tempo. Tá? Então, o PD9 tem essa capacidade. SFR, modo repetidora, sim. Já vamos explicar. Single Frequency Repeater, em inglês. Se você for no CPS do PD9, vai estar como SFR. Tá? E aí, se você traduzir, vai ser Single Frequency Repeater. Tá? Colocando ali em português mais simples para vocês, para facilitar o entendimento, modo repetidora. Sim, o PD9 é capaz de virar uma repetidora, pessoal. Nós vamos explicar detalhadamente como é que isso funciona já. Cartão micro SD. Sim, o PD9 suporta cartão micro SD. Sabe aquele cartão de memória que você coloca no celular para expandir a memória do celular? Quando você tem muita foto, muito vídeo, aí você vai lá e compra um cartãozinho para expandir? Exatamente aquele mesmo cartão. Tá? Ele suporta um cartão de 32 GB ali e nós vamos ver também para que serve e como que funciona isso direitinho. Carregador inteligente, o PD9, além do carregador tradicional que vocês já conhecem, ele tem um carregador avulso dele, tem um carregador inteligente. Tá? RTC Clock, é o relógio do rádio, tá, pessoal? O rádio tem um relógio, então, assim como nos rádios Tetra, ele vai mostrar para você ali no display a data e a hora. Tá? Inclusive, isso vai ficar mostrando nas chamadas recebidas, nas chamadas feitas, chamadas perdidas, nas mensagens de textos, enfim. Tudo que você fizer no rádio vai ter a data e hora lá. Tá? Então, isso é bom para registro e controle. E por último ali, o Bluetooth 4.0. Pessoal, então, algumas funções a mais, né, do rádio, como vocês podem ver, não são funções tão simples, tá? Não tem em todos os terminais. Tá? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso daqui. Deixa eu ver que, vamos ver se já tem perguntas. Pessoal, lembrando, vocês podem mandar perguntas a qualquer momento, tá? Evidentemente, conforme vai acumulando as perguntas aqui,
eu vou tentando responder. E eu sempre conto aí com o apoio dos meus queridos distribuidores, tá? Para quando vem aquelas perguntas de saia justa, como preço, part number, se tem estoque, o pessoal sempre me auxilia aqui, tá ok? Ah, vamos lá, primeira pergunta aqui. Cartão micro SD, o que iria salvar nele? Aguarde até os próximos slides que você já vai conferir. Senão você vai embora antes. Vamos lá, você já vai ver. Poderia me explicar? Vamos lá, pessoal, vamos por partes. Carregador inteligente, pessoal, é um carregador que tem capacidade para analisar a bateria, tá? Calma que eu vou explicar item a item, pessoal. Nós vamos item a item aqui, tá? Não vai passar batido a função, vocês vão ver item a item aqui. Vamos lá. Vamos começar com a chamada full duplex. Pessoal, chamada full duplex. O PD9 ele é capaz de fazer uma chamada full duplex, obviamente tendo o sistema instalado. Para telefone fixo ou celular, ele faz chamada full duplex ponto a ponto, evidentemente tem que ser ali de um PD9 para outro. Em modo convencional, ou seja, se você tiver uma repetidora, uma RD986, qualquer repetidora para fazer um sistema convencional, ele também faz full duplex, tá? Faz full duplex no XPT e faz full duplex também no Tier 3, que é o DMR troncalizado, tá? Então, o nosso rádio, ele é o único rádio do mercado que faz chamada full duplex em todos os sistemas, tá? Então, você está vendo que todos os modos ao qual o rádio transmite, ele consegue fazer chamada full duplex. Tá? Então, isso é uma coisa muito bacana, muito interessante. Tá? Para quem tem necessidade de utilizar telefonia e fazer chamada full duplex, tá? O PD9, sem dúvida, é de longe a melhor escolha. Tá bom? Acho que respondi a pergunta do full duplex, né? Bastante gente perguntando. Vamos lá, já chegou mais perguntas do PD9. Não, desculpa, tem uma pergunta anterior aqui, ó. Utiliza bateria de lítio ou níquel metal? De lítio, né, pessoal? Níquel metal e níquel cadmio, isso acho que já ficou no passado, tá? Na chamada full duplex, temos que manter a tecla do PT pressionada ou um botão específico? Não, pessoal, uma vez que você iniciou a chamada full duplex, você tira a mão do rádio, tá? Literalmente, você trabalha nele como se fosse um celular, então você não precisa ficar segurando o PTT ou algum outro botão. Iniciou a chamada full duplex, tá? A chamada está ocorrendo, então você transmite e recebe ao mesmo tempo. Tá? Pessoal, só dando uma explicaçãozinha um pouquinho mais técnica, como que ele faz isso? Ele utiliza um slot para transmitir e outro slot para receber. Tá? Então é bastante simples aí a explicação. Vamos lá para a próxima feature, próxima função. Tá? A chamada full duplex, pessoal. Tá? Como eu detalhei ali, ele pode fazer de um rádio para outro, no ponto a ponto, no convencional, né? Utilizando uma repetidora, ou se você tiver um sistema aí interligado com PABX-IP, com o sistema SIP, tá? Fazer uma chamada para um telefone fixo, para um ramal, para um celular, qualquer sistema que você tenha montado, ok? Próxima função, Single Frequency Repeater, SFR, né? Vamos falar modo repetidora, para ficar bem simples. Esse aqui o pessoal vai ficar doido, quem faz instalação, quem tem sistema instalado. Tá? Então ele pode operar numa repetidora em simplex. Poxa, mas em simplex? Como assim? Vamos lá. Pessoal, imagina ali, ó, vamos dar um exemplo ali. Um rádio por outro ali é aproximadamente 5 km. Obviamente, tá, pessoal, isso é só um exemplo. Tá? Então você está falando ali aproximadamente 5 km no ponto a ponto. E aí vamos supor, tá, que um dos rádios se afaste um pouco mais. Tá? Então vamos imaginar que você está numa distância maior que 5 km. Evidentemente, agora você perdeu a conexão. Tá? Vamos lá, um xizinho. Evidentemente, você perdeu a conexão, mais de 5 km. Como que você faria essa conexão? Através de um PD9. Sim, pessoal, o PD9 tem a capacidade de virar uma repetidora em simplex. Exatamente. Tá? Então você adquire uma licença, tá? Adquire uma licença, aciona a função, tá? É bem simples de configurar. E aí você aperta, por exemplo, um botão lateral que esteja pré-programado já. Automaticamente o modo entra em modo repetidora, tá? Numa frequência simplex. Então aqueles dois rádios que não estavam se falando vão passar a se falar. Por quê? Eles vão transmitir para um PD9 e o PD9 vai retransmitir o sinal.
tá? Em simplex, pessoal. Basicamente, ele usa um slot para receber e o outro slot para transmitir. Muito importante. Ele trafega voz e dados, tá? Pessoal, então, olha quanta aplicação você consegue fazer isso. Imagina que você tem uma pequena rede aí, que está precisando de uma repetidora. Você está em simplex e não está atendendo legal. Está faltando um pouquinho de cobertura. Olha que solução bacana. Vai lá, liga no seu distribuidor, pede um PD9, pede uma licença SFR, tá? E aí você conecta, tira a antena do rádio, conecta uma antena externa nele, uma antena de ganho, uma antena magnética, não sei. Você monta uma repetidora com 4 ou 5 watts, né? Dependendo se for de UHF, se for VHF. Tá? Então, olha que solução bacana com um rádio portátil, tá? Um rádio que vira uma repetidora, pessoal. Olha que função bacana. Eu já vou até correr aqui para as perguntas, porque eu tenho certeza que essa função vai ter perguntas. Vamos lá. Vamos ver. Opa, vou ter que maximizar a tela aqui, porque já tem mais perguntas. E as perguntas vão começar a ser extensas. Vamos lá. Como a Anatel homologou esse HT na função repetidora? Eu vou ter que repassar essa pergunta para o nosso amigo Marcelo Catacura, que cuida de homologação. Tá? Então você manda um e-mail para mim, julio.roland@raitera.com.br, e aí ele vai te dar todos os detalhes aí sobre a homologação desse produto, ok? Mas está homologado tudo certinho. Tem limite de tempo na chamada full duplex? Exatamente, tá? Boa pergunta. Tem sim, tá? É o mesmo timeout time, tá? Então você vai lá e programa o timeout time, tá? Você pode deixar infinito, como você pode colocar 30 segundos, 1 minuto, sei lá, assim por diante, dependendo da sua aplicação. Ele atuando no modo repetidora, seu consumo aumenta muito? Pessoal, é o mesmo consumo do terminal, tá? O terminal ela vai consumir 1,5 A, tá? Evidentemente, se você for deixar ele fixo como uma repetidora, você vai utilizar ele para deixar fixo em algum ponto como repetidora, eu recomendo que você tire a bateria dele, tá? E conecte uma fonte diretamente nele. Ou você compra aquela bateria fake, tá? A Hytera tem também aquela bateria fake para você conectar direto numa fonte, tá? Só para você manter o encaixe ali, a conexão muito bem feita. Não precisa ficar com aqueles jacarezinhos conectado, né? Usa uma bateria fake que fica bem mais apropriado, tá? E aí você liga direto numa fonte, tá? Então o consumo não vai aumentar, tá? Vai ser o mesmo. Tá? Lembrando que ele tem a pausa também, tá? Do TDMA. Vamos lá. Funcionando no modo SFR, ele ocupa um slot e o outro pode transmitir em outro. Não. Ele pega um slot e retransmite pelo outro. Pega um slot e retransmite pelo outro. Tá? Imagina que você está fazendo uma chamada, pessoal, em modo DMR, utilizando os dois slots. A diferença é que, em vez de você ter dois grupos se falando simultaneamente, você vai ter uma conversa só que tem um rádio que está fazendo uma ponte, né? Está pegando de um slot e jogando para o outro, pegando de um slot e jogando para o outro. Tá? Basicamente seria isso. Vamos ver aqui. Pessoal perguntando bastante do carregador inteligente. Calma que já vai chegar na função do carregador inteligente. Legal, pessoal. Chamada full duplex, modo repetidora. Tá? Vamos para próximas funções aqui. Quem perguntou do cartão de memória, cartão micro SD? Tá? Então ele suporta ali um cartão micro SD, como eu já falei, aquele compatível com o celular, tá? Até 32 GB. Então o que você pode gravar nele? Até 576 horas, tá? De voz, seja analógica ou digital, tá? Tem um recurso a mais com o release novo, que você pode gravar as coordenadas GPS também nele, tá? Para quando você estiver fora da rede, ou mesmo se você quiser gravar as coordenadas dentro da rede, tá? Então também funciona para gravar coordenadas GPS, ok? Tá? Então o limite aí é 32 GB para 576 horas. Pessoal, 576 horas, imagina com a conversa de HT, são poucos segundos, faz as contas aí, tá? Sem software de despacho, com apenas o rádio portátil, você pode gravar a sua conversa. Tá? Então, se o sistema não tem necessidade de um software de despacho, mas só precisa da gravação de voz, olha, o PD9 vai atender como uma luva a sua necessidade.
e muito mais simples também. Bluetooth 4.0, pessoal, tá? Então a gente pode conectar acessórios Bluetooth, tá? Evidentemente, você pode conectar o fone de ouvido, o seu fone de ouvido particular, tá? O PTT você vai ter que comprar porque não vende em qualquer loja, tá? Então você pode adicionar ali um acessório Bluetooth para o seu PD9, o que vai facilitar a sua operação. Assim você fica com as mãos livres. RTC Clock, como eu já falei, pessoal, é o relógio do rádio. Tá? Então você vai ter a data e a hora em todas as chamadas, mensagens e assim por diante. Carregador inteligente. Quem perguntou do carregador inteligente? Levanta a mão. Olha que bacana. Tá lá o carregador inteligente, pessoal. Tá? Então o PD9 ele tem um acessório chamado carregador inteligente, evidentemente. E aí vocês estão vendo na foto, pessoal. Nada mais é que um analisador. Imagina aquele nosso analisador, só que individual. Tá? Então ele vai te mostrar ali a tensão da bateria, temperatura, capacidade em miliamperes, tempo de vida útil, ciclos, tá? Enfim, todas as funções que o nosso analisador de baterias tem, o carregador inteligente tem também, tá? Então, com isso você consegue ali ver as funções, recuperar um pouco a bateria, tá? Então, imagine que é um analisador de bateria, só que individual, ok? E um pouquinho mais bonitinho, porque esse daí o display já é colorido. O nosso analisador ele não é colorido, o display. Acho que com isso eu respondi muita pergunta sobre o carregador inteligente. Bastante gente perguntou. Pessoal, além de todas essas funções que eu comentei, o PD9 tem algumas outras particularidades, tá? Algumas particularidades que vocês vão achar bem interessantes. Isso não está exposto ali para vocês, tá? Além das funções que eu falei de modo repetidor, o cartão micro SD, a chamada duplex, a gente tem algumas coisas por trás do rádio. Então vamos lá, vamos a alguns detalhes muito importantes que vocês devem conhecer sobre o PD9. Melhor sensibilidade e estabilidade de frequência. Vou falar de uma maneira bem clara e objetiva, porque tem muita gente técnica e comercial no treinamento. Então vamos deixar bem claro para todo mundo. Pessoal, o PD9 ele tem um aprimoramento no sistema de RX, de recepção do rádio. Tá? Isso, no próximo slide tem a porcentagem exata, mas se não me falha a memória, ele tem 26% de área de cobertura melhor do que o PD7. Tá? O receptor do rádio é melhor do que do PD7. Tá? Então, eu estou comparando o PD9 com o PD7, pessoal. Não estou comparando com o PD3, com o PD4, com o PD... Não, estou comparando o PD9 com o meu rádio mais moderno até então, até o lançamento do PD9, tá? Então ele tem uma estabilidade de frequência e uma maior sensibilidade. O que isso vai trazer de benefício? Área de cobertura. O PD9 tem uma área de cobertura muito superior aos outros rádios do mercado, inclusive o nosso PD7, ok? Melhor qualidade de voz. Pessoal, o PD9 tem uma série de funções que aprimoram o áudio. Tá? Além do supressor de ruído, a gente tem supressor para vento, tá? Tem equalizador de voz bem detalhado, tá? O que nos meus rádios iniciais ali são equalizadores de voz mais simples. Do PD9, no treinamento CPS vai ficar mais claro, ele tem muito mais funções de equalizador de voz. Tá? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o terminal, pega um PD7, faz o teste de voz e depois faz com o PD9. Automaticamente vocês já vão ver a diferença. Se vocês ativarem as funções de aprimoramento de áudio desse rádio, vocês vão entender o que eu estou falando, ok? Além do alto-falante dele, que vai ser um pouquinho mais alto. Pessoal, padrão IP68, tá? O PD7 ele é IP67, o PD9 ele é IP68, tá? O que isso quer dizer? Então vamos lá, ele suporta 2 metros de profundidade de água por até 4 horas, tá? Então o PD9 ele é um rádio muito mais robusto do que o PD7, pessoal. Tá? Então nós estamos falando de uma resistência muito maior aqui em relação à água. Bateria de longa duração. Pessoal, o PD7, que era o nosso rádio ali então mais moderno, com mais tecnologia, já durava, obviamente, né, de acordo com o uso do cliente,
12, 14 horas de bateria. O PD9 você vai ter um ganho ainda maior, porque ele tem algumas funções também dentro do CPS que vão te possibilitar economia de bateria, tá? Knob 360 graus, pessoal. O knob de canal do PD9, ele é igual ao do nosso rádio Tetra, tá? Do PT580H. Ele gira infinito. Tá? Assim como o PD486, o knob de canal dele também é infinito. Tá? Ou seja, você programou lá, você pode programar mais de 16 canais, né? Geralmente você trava no 16 canais, no 16, aí você tem que programar uma zona, né? Para você pular para os outros canais. No PD9, você pode programar N canais e você só vai girando o seu leitor de canais. Tá? Por quê? Porque ele é infinito. Então, vamos imaginar que você tem 2 canais. Você programou 2 canais, você pode girar à vontade para um lado para o outro, que ele só vai ficar lá. Canal 1, canal 2, canal 1, canal 2. Tá? Então, o PD9 tem muitas vantagens, além de ser um rádio muito mais robusto, pessoal. Vamos ver. Nossa Senhora, quanta pergunta. Vamos lá. Carregador inteligente é um opcional? Sim, carregador inteligente é um opcional. Consulte os nossos queridos distribuidores. Vamos lá. Nesse modo repetidora, o rádio que está servindo como repetidora para de funcionar? E até quantos rádios eu consigo usar essa função? Deixa eu aumentar aqui, que acabou a linha. Ao mesmo tempo. Joia, vamos lá. Obviamente, pessoal, o rádio que entrou em modo repetidora, ele deixa de ser um rádio, tá? Então você não vai utilizar, você não vai conseguir utilizar aquele rádio como como um rádio, né? Ele virou uma repetidora, tá? Então, a partir daquele momento, aquele rádio virou uma repetidora, não pode ser mais um rádio da rede, tá? E quantos rádios eu consigo usar nessa função ao mesmo tempo? Pessoal, aí vai depender do seu desenho de rede, né? Do que você quer fazer. Tá? Não, a gente não tem um limite. Tá? Evidentemente, é uma repetidora. Imagina que é uma repetidora de 4 ou de 5 watts, tá? Em simplex. Tá? Então, respeitando as regras aí de RF e de espaçamento de frequência, pessoal, tá? É bastante simples. Então, o terminal não tem um limite aí. Tá? Só lembra que é uma repetidora com capacidade pequena, tá? De 4 ou 5 watts, e é em simplex. Tá? Não se esqueçam disso. Vamos lá, próxima pergunta. Na gravação, como se localiza um áudio num determinado período do dia? Precisa de um software exclusivo para. Ótima pergunta. Sim, exatamente. Tem um software, tá bastante simples, inclusive, não é nada detalhado, tá? Onde você vai baixar esse áudio. Tá? Além de você baixar o áudio, aí ele vai estar lá dia, data, hora, quem fez a chamada, quem recebeu a chamada, tá? Uma tabelinha bastante simples, lá, com uma meia dúzia de coluna, tá? Para você baixar as informações. Tá? Então é bastante simples aí, para você obter as gravações. Pessoal, um pouquinho mais do PD9, tá? Do design dele, vocês vão ver que ele parece bastante com o PD7, mas ele é um pouco maior, tá? Já adianto para vocês, quem não teve oportunidade ainda de conhecer o rádio, tá? Entre em contato com nossos distribuidores aí, pede uma amostra do rádio, vai testar o rádio, ou vem conhecer o rádio aqui no nosso showroom da Hytera, que se quiser fazer teste também, tá? Bastante interessante vocês verem o rádio e fazer o equipamento funcionar, né? Testar todas as funções aí, que realmente chama muito a atenção. Então vamos lá, pessoal, mais algumas vantagens, né? Vamos falar mais detalhes do rádio aqui. Como eu já comentei, ele tem melhor sensibilidade e estabilidade de frequência. Quem é da parte técnica vai entender muito bem isso aí, tá? Então o rádio tem uma maior capacidade de recepção, ele tem uma melhor seletividade ali, tá? Então ele vai ter uma área de cobertura melhor, pessoal. Um outro detalhe ali que vai chamar muita atenção, pessoal, alto-falante de rádio, em via de regra, ele é meio watt, tá? 0,5 ali, watts. O PD9, ele tem um alto-falante de 2,5 watts, pessoal. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um rádio móvel, ele tem entre 4 e 5 watts de potência. Tá? Então, basicamente, você tem um alto-falante, metade de um rádio móvel num rádio portátil. Tá? Então, quem reclamava de volume de áudio, tá? Com o PD9, isso dificilmente vai acontecer, pessoal. Tá? Como eu já falei, ele é IP68, tá? A classificação dele é um pouco diferente dos outros rádios, principalmente do PD7. O PD7 é IP67, pessoal, 1 metro de água por 30 minutos.
O PD9, pessoal, é 2 metros de água, tá? Por até 4 horas, tá? Então, é um rádio muito mais robusto, tá? A economia de bateria, pessoal, já comentei que são algumas funções no CPS, tá? Isso no treinamento de programação a gente pode ver com mais detalhes. Se você tiver dúvida, manda e-mail e a gente conversa mais sobre o CPS, pessoal. Knob 360 graus, como eu já comentei, então ele gira infinito o knob de canais ali, tá? O que facilita bastante ali o uso do usuário. E vamos a algumas funções, pessoal, vamos a algumas fichas técnicas do rádio. Frequência de UHF, pessoal, 350 a 527, ou seja, não tem um rádio de UHF1, rádio UHF3. O mesmo rádio de UHF atende de 350 a 527. Ou seja, você vai ligar para o seu distribuidor, eu quero comprar um PD9 de UHF1, de UHF3. Não, é o mesmo rádio. Você só vai pedir com uma antena opcional. Eu quero que venha uma antena de UHF e uma de UHF3. Perfeito. Tá? Então você só compra uma antena. E o de VHF, evidentemente, é somente o modelo de VHF, tá? De 136 a 174. Tá? Então, o modelo de UHF atende as duas faixas de U. Potência, pessoal, todo rádio de UHF de 1 a 4 watts e o de VHF de 1 a 5, tá? Então, isso daí, por enquanto, mantém-se igual. Capacidade de canais, 1024 canais. Bateria, pessoal, ele vem com a bateria de 2.000 mAh, tá? E aí você já vê um pouquinho da duração. 19 horas e meia em digital, 14 horas e meia analógico, tá, pessoal? Isso é uma estimativa. Naquele 5590, 5% do tempo transmitindo, 5% do tempo recebendo, 90% em standby, tá? Ele tem alguns acessórios, tá, de baterias a mais, que eu já vou mostrar para vocês. As dimensões do rádio, sensibilidade 0,22 microvolts ali em digital. Pessoal, para quem é da parte técnica, o pessoal vai lembrar de cabeça, 0,23 dos outros rádios. Então, esse 0,1 ali, microvolt, faz uma diferença muito grande, pessoal, em campo. Tá? E a estabilidade de frequência, 0,5 ali, também faz uma diferença muito grande, pessoal. Tá? Da parte técnica, vai compreender o que eu estou falando. Para você que é comercial, pessoal, o que isso acarreta? Maior área de cobertura, ok? Vamos ver perguntas aqui. No modo repetidor, o rádio programado para isso entra em modo repetidor automático ou a necessidade de intervenção do usuário? Sim, tem que ter intervenção do usuário, tá? A primeira coisa, a gente tem que adquirir a licença, tá? Então, quando você for comprar o PD9, você liga para o distribuidor e fala, eu quero o PD9 com a licença SFR, tá? Modo repetidora. E aí, você tem que programar um botão lateral para ativar essa função, ok? Vamos lá, sensibilidade. Em quantos dB ele melhora? Chega a menos 125? Aproximadamente entre 123 e 124, tá? Eu já coloquei no monitor de serviço, dá mais ou menos isso, tá? Então é bastante grande a sensibilidade dele. Eu não sei se o monitor está calibrado perfeitamente, mas chega quase a isso daí que você colocou, ok? Vamos lá. Observe que a sensibilidade do PD4 é igual à do PD9. Isso está no seu catálogo. Bom dia. Tem que dar uma atualizada então, tá? A sensibilidade ela é diferente sim, tá? Bem diferente inclusive, pessoal. Tá? Muito boas informações. Responde do SFR de novo. Pessoal, Single Frequency Repeater, ou seja, modo repetidora. O rádio tem capacidade de virar uma repetidora, pessoal. Vamos lá. Pessoal, mais perguntas? Vamos seguir em frente. Pessoal, vamos lá. Há mais algumas vantagens. Estou bom de memória. Sensibilidade, pessoal, do rádio aumentou em 26%, tá? Então, aquele 0,22 microvolts, tá? Para quem é técnico aí, isso dá um ganho muito grande no receptor do rádio, tá, pessoal? Então, o rádio tem uma área de cobertura maior do que de todos os outros terminais, ok? Vida útil da bateria, pessoal. Como eu comentei, o PD9 tem uma série de funções ali que possibilitam o rádio ter uma vida útil e um desempenho melhor em relação à bateria. Então, aproximadamente, ele é superior ao PD7 33%, pessoal, tá? Então, praticamente aí você acaba eliminando a bateria sobressalente. Tá? Evidentemente que é um hábito, né? A gente sempre colocar a bateria sobressalente, mas vocês estão percebendo que de acordo com que a
a tecnologia está avançando, né? As baterias estão durando cada vez mais, os terminais estão tendo um desempenho cada vez maior, tá? Então a tendência é que num futuro próximo a gente acabe não tendo a bateria sobressalente, tá? Então vamos contar com isso. Vamos ver se já tem mais perguntas aqui. Modo repetidor, ele só opera em simplex? Sim, só opera em simplex, senão ele entraria como uma repetidora, tá? Na homologação. Ele é homologado como um rádio, tá? Como um terminal, tá? Então ele opera em modo repetidora, tá? Em simplex. Pessoal, para quem não sabe o que é simplex, ele transmite e recebe na mesma frequência, ok? Duplex é quando você tem frequência de TX e frequência de RX diferente, certo? Legal. Pessoal, vantagens do áudio, tá? Cancelamento de ruído e do eco, né? Infelizmente, o arquivo ao qual eu ia rodar aqui, eu fiz alguns testes aqui, ele acabou se corrompendo na hora do download aqui, tá? Então, infelizmente, eu não vou conseguir rodar o teste para vocês. Eu convido vocês a virem aqui no escritório da Hytera, quem estiver próximo ou de passagem por aqui, ou falar com o seu distribuidor, tá? Para pegar o rádio e fazer o teste, tá? A gente tem duas funções no rádio, tá? Uma que é para ambiente com ruído, outra é para ambiente com vento, tá? Pessoal, são duas funções diferentes, tá? Então, na parte de configuração de áudio, você consegue colocar esse tipo de função. Para que serve? É para ambiente extremamente ruidoso, tá, pessoal? Como é um rádio muito robusto, nós estamos falando de ambientes aí muito agressivos, tá? Ambientes ali não convencionais, não é como num shopping center, num estacionamento. Não, nós estamos falando aí de lugares aí bem complicados aí de se trabalhar. Infelizmente o arquivo eu baixei, estava corrompido, não consegui reproduzir. Eu vou reproduzir, eu vou gravar ele novamente localmente aqui, e aí quem sabe na próxima apresentação eu consiga colocar a amostra aqui, né? E de preferência em português, né, pessoal? Vamos lá. Pergunta. Recebe o sinal do outro rádio repetidor e retransmite, é isso mesmo? Exatamente. Pessoal, imagina que você tem três rádios, tá? Ponto A, B e C. O rádio B é o repetidor, pessoal, tá? O rádio B é o repetidor. Então, ele vai pegar a frequência do rádio A e vai retransmitir para o rádio C, tá, pessoal? Então, ele é uma repetidora em simplex. Imagina que você tem uma área simplex lá. Você tem todos os rádios do seu cliente trabalhando em simplex. E aí você não está atendendo a cobertura, está faltando um pouquinho de área de cobertura só. Você coloca um PD9, tá, na mesma frequência deles, e aí o PD9 vai passar a retransmitir esse sinal. Tá? Bastante simples, pessoal. Uma repetidora em simplex. Se tiver com dúvida, entre em contato com o seu distribuidor, pede um PD9, compra um parzinho de PD9 lá com eles, tá? Ou passa no showroom da Hytera para conhecer o rádio e testar a função. E aí você testando a função, você vai ter bastante confiança, vai ficar bem claro para você. Roland é com um L só, mas valeu. Somente em digital? Somente em digital, tá? Modo repetidora somente em digital, pessoal. Tá? Então não tem, ele não faz modo repetidor analógico, tá? Analógico, ele é um rádio analógico convencional, tá, pessoal? Pergunta, vamos lá. Para o cancelamento de ruído, ele usa um segundo microfone parecido com os... Exatamente, tá? Para o cancelamento, ele tem um segundo microfone, sim, e além de ter um circuito ali, tá? Então, é uma solução aí, hardware barra software, tá? Para fazer a função. Pessoal, vamos lá, lembrando, mande perguntas, tire dúvidas, PD9, vamos lá. Pessoal, quando você vai comprar seu rádio, então, tá? Frequência UHF, como a gente já comentou, 350 a 527 e VHF 136 a 174, ok? Então, o que você tem de licença ali? Licença para gravação de áudio com cartão microSD, licença para o SFR, que é o modo repetidora, criptografia avançada, tá? 128 ou 256, e licença de trunking, tá? Ele também se enquadra no trunking. Ali o pacote padrão que ele vem, né, pessoal? Basicamente o descritivo, né? Então ele vem com rádio, bateria 2000 mAh, carregador, fonte, antena, um cordão, um clipe e
o manual de usuário. Tá? Então ele já tem, o que ele acompanha, pessoal? Ele já tem o GPS, já tem o Bluetooth, já tem Mendal, já tem roaming, vem modo Tier 2 e analógico, pessoal. Tá? Então, já respondendo essas perguntas, tá? Olha que bacana, pessoal. O rádio já vem com GPS, Bluetooth, Mendal e roaming. Tá? Isso não é licença, isso já acompanha com rádio. O que é licença, pessoal? Tá no canto ali. Gravação de voz, modo repetidora, criptografia e licença para trunking. Tá? Então, bastante importante ali. Vamos ver, modo repetidora. Essa pergunta eu já respondi. Quanto tempo ele fica em modo repetidora? Pessoal, é time out time, tá? Ou seja, você programa isso. Você pode colocar lá 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, ou você coloca lá ilimitado, coloca infinito. Eu não recomendo que você coloque infinito, isso vai comer a bateria do seu rádio, até para limitar um pouco o usuário. Senão, todo mundo fazendo chamada full duplex vai ocupar bastante a rede, pessoal. Tá? Evidentemente que para você fazer várias chamadas full duplex, ou se você quiser fazer uma chamada full duplex o tempo todo, tá? Eu recomendo aí que você consulte o pessoal técnico, o pessoal de engenharia, para a gente desenhar essa rede especificamente para trabalhar com chamada full duplex, tá? Lembre que quando você faz uma chamada full duplex, você vai ocupar os 2 slots, tá? Então, vai dar canal ocupado para quem não conseguir. Tá? Aí você está usando uma chamada full duplex, alguém quer usar a repetidora e não consegue, tá? Ou querer falar com você também não vai conseguir. Tá? Então, é bastante importante aí você consultar o pessoal de engenharia para fazer esse tipo de aplicação. Tá? Vamos ver, pessoal, mais perguntas aqui. Esse terminal tem muita função bacana, né, pessoal? Então é natural, tem bastante pergunta. Até enriquece o nosso treinamento. Eu agradeço a participação de vocês. Vamos lá. Em modo repetidor, ele poderia substituir a RD986 para aplicações especiais de áudio apenas? Existe uma fonte externa para ele? Vamos lá. Vamos responder por partes. Modo repetidor, pode substituir uma repetidora RD986? Pessoal, evidentemente que não, né? Nós estamos comparando uma repetidora de 4 ou 5 watts em simplex, tá? Com uma repetidora que chega a 50 watts em modo duplex, tá, pessoal? Então, são aplicações diferentes, tá? Então, considera o PD9 como uma repetidora opcional para sistema simplex. Você tem algum ponto em simplex que está precisando de uma cobertura adicional, ou você vai implantar uma rede nova em simplex que você acha que precisa de uma cobertura um pouco maior, mas não necessita uma repetidora de 50 watts, legal. Aí você coloca o PD9, tá? Então, aplicações diferentes, pessoal. Aí ele pergunta, para aplicações apenas de áudio, ou de áudio apenas, eu não compreendi direito a pergunta, mas vamos ver se eu consigo responder. Para você utilizar aquelas funções de áudio, ele com o modo repetidor, evidentemente tem que ser todo mundo PD9, tá? Todo mundo PD9, todos ativados com essa função. E por último ali, existe uma fonte externa para ele. Eu respondi essa pergunta lá atrás também. Ele tem a fonte que é aquela bateria fake, né, pessoal, que a gente costuma dizer. É a bateria que ela não tem nada por dentro, mas ela tem um circuito ali, e aí você conecta a parte de baixo numa fonte, tá? Ele tem 2 cabinhos ali, você conecta com uma fonte, tá? Não recomendo que você utilize ele com a bateria em modo repetidor. Obviamente vai acabar rapidamente a sua bateria, não vai durar o dia inteiro, tá? Se ele ficar o tempo todo com o modo repetidor. Vamos lá, pessoal. Enquanto chegam mais perguntas, eu vou prosseguir aqui. Acessórios, pessoal, como eu comentei lá atrás, ele vem com a bateria de 2.000 mAh, ele atende ali basicamente todos os acessórios ali do PD7, tá? É a mesma entrada lateral, então você pode aproveitar tanto a giga de teste, carregador veicular, o analisador, os fones de ouvido, tá, pessoal? Vocês podem escolher ali os fones de ouvido, só consultar o distribuidor, consulta o catálogo ali, ok? O carregador básico dele vem igual, tá? Lembrando que o carregador inteligente é um opcional, tá? Então você tem que solicitar o carregador inteligente. Aplicações, pessoal. Obviamente, o PD9 ali se destina mais para segurança pública e aplicações aí mais robustas, tá? Mas com função de gravação de voz, modo repetidora, full duplex, evidentemente que a gente encaixa ele com outros projetos, né? Muito projeto em simplex para usar repetidora,
Para quem precisa só gravar voz, mas não precisa da solução de despacho, você também consegue aplicar ele. Para quem precisa de alguém que vá fazer chamada full duplex na rede, você encaixa o PD9 também, tá? Para área de cobertura extrema, onde a área de cobertura é difícil, ele tem uma cobertura maior que do PD7, aproximadamente 26%. Então, pode colocar isso aí também. Tá? Então, tem muita função bacana, tá? Então, evidentemente que a aplicação dele muda bastante, tá? Vamos lá, pessoal. Perguntas? Mais perguntas? Essa aqui eu já respondi. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Quais rádios são compatíveis para se conectar ao PD9 em modo repetidora? Ótima pergunta. Se ele for DMR, tá tranquilo, pessoal. Tá? Não tem uma regra. Tá? Ele é uma repetidora DMR em modo simplex. Tá? Evidentemente, é só fazer a programação do rádio e o rádio ter a licença. Tá? Então, qualquer rádio em modo DMR, tá, pessoal? Por favor, não vai colocar analógico, que não vai funcionar. Ok? Vamos lá, próxima pergunta. Qualquer rádio, por exemplo, PD4, funciona com o PD9 no modo repetidor? Sim, funciona, tá? Então, desde que o PD9 seja a repetidora, o PD4 seja em simplex, ele vai retransmitir, tá? Então, você pode usar qualquer rádio em DMR, pessoal. Por favor, bastante importante. Eu recebi bastante pergunta se funciona em analógico. Pessoal, não funciona em analógico, hein, pessoal? Vamos deixar bem claro aqui. Próxima pergunta. Para que ele funcione em modo repetidor, apenas o rádio que está repetindo o sinal precisa da licença ou os outros rádios também? Não, somente o rádio que vai repetir, pessoal. Tá? Então isso é bastante importante. Tá? O rádio que vai virar repetidor precisa ter a licença SFR. Tá? Os outros rádios não precisam. Então se você vai colocar uma repetidora em simplex, tá? Só o PD9 precisa. Se você tem um monte de PD3, PD4, PD5, esses não precisam, evidentemente, até porque eles não fazem a função. Tá? Então é um recurso único e exclusivo do PD9, ok? Qual o delay desse sistema de repetidor? Pessoal, eu já testei, já implantei esse sistema. O delay é exatamente igual de uma repetidora, pessoal. Tá? A única diferença é que eu estou trabalhando em simplex. Tá? Então, o delay é exatamente igual de uma repetidora convencional. Vamos ver, próxima pergunta. Bastante pergunta aqui. Vocês gostaram do modo repetidor e da gravação de voz, né? Bastante interessante. Acho que o distribuidor vai ter dor de cabeça agora respondendo pergunta, mandando cotação. Dor de cabeça boa, né? No bom sentido. Vamos lá, mais pergunta. PD9 em modo repetidor retransmite sinal de rádio de outro fabricante ou só RAIT? Pessoal, qualquer DMR. Vamos deixar bem claro. O PD9 precisa da licença e estando em digital, tá? Você pode ter PD4, pode PD3, PD5 e você pode ter rádio de outros fabricantes, tá? Lembrando que eles têm que estar em DMR, em digital e em simplex, ok? Vamos lá, próxima pergunta. Isso aqui já está me passando até projeto. Ó. Oi, Júlio, tudo bem? Tudo bom. Tem um cliente que não funciona no 21º andar. Será que o PD9 com repetidor resolveria? Depende. Passa para mim um e-mail com mais detalhes que a gente pode conversar. Tá? Seria para expandir a rede ou seria para cobrir só o andar, o andar 21 aí? Tá? Então, depende do desenho de rede aí. Tá? A gente pode conversar com mais calma. Manda um e-mail lá, julio.roland@reitera.com.br. Próxima pergunta. Como funciona na prática o modo repetidor? Ele recebe no slot 1, retransmite no slot 2? Exatamente, perfeito. Tá? Ele tem dois slots, tá? Evidentemente. Ele vai pegar o sinal que está vindo do rádio A no slot 1 e vai retransmitir no slot 2 para o rádio B. Bem simples. Próxima pergunta. A gravação de voz é somente o que sai dele ou a toda a rede? Toda a rede, pessoal. Tá? Toda a rede. Ou seja, se ele está copiando todas as comunicações, tá? Tudo que passa por ele, seja TX ou RX, está sendo gravado. Ok? Próxima pergunta. Ele é transparente como as repetidoras convencionais? Sim, transparente, tá? Ele pega o sinal de um lado e passa para o outro. Como eu comentei lá atrás, inclusive na apresentação mostra, trafega voz e dados. Então, se você mandar uma mensagem de texto em simplex, chega normalmente para outro rádio, tá? Então, não... ele é transparente, respondendo a sua pergunta aí. PD9 funciona em analógico também? Tem, ele funciona em analógico também, mas evidentemente que todos esses recursos, todas essas funções, somente em modo digital, ok?
Próxima pergunta. Vocês gostaram do repetidor, né? Próxima pergunta. Se sim, como devem ser programados os rádios que falam nessa rede? Pessoal, simplex, código de cor igual, grupo, ID, tá? Basicamente uma programação simplex, tá, pessoal? Não tem segredo, tá? Próxima pergunta. Júlio, na programação dos terminais, como seria a programação? Pessoal, muita gente com dúvida na programação. Pessoal, programa um rádio simplex, não tem segredo. Você vai programar o rádio A em simplex, respeitando o quê? Código de cor, grupo, ID, somente isso, pessoal. E aí o PD9 adiciona a frequência, a licença nele, óbvio, a frequência também, tá? E programa um botão lateral para ativar essa função. Acabou, pessoal. Bastante simples, não tenham medo, tá? Tá com dúvida? Vem conhecer o rádio, eu mostro a função que funciona para você. Caso contrário, entre em contato com um dos nossos distribuidores, compra um parzinho de rádio, faz o teste. Um parzinho não, você pode comprar um, na verdade, para fazer o modo repetidor, né? Mas compra um parzinho que para você testar a área de cobertura e outras funções dele também. Legal? Vamos lá. Posso colocar o PD9 retransmitindo um sinal de um outro já em modo repetidor? Pode. Está sendo em simplex, tá? E estando dentro da área de cobertura, você pode. Mais pergunta aqui. No caso dos dois slots de recepção e transmissão, como funciona a programação nesse quesito? É totalmente transparente. Você só vai ativar a licença do rádio e colocar um botão lateral. O restante, a Hytera já faz por você. Pessoal, muita pergunta. Vamos continuar aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Aí, enriquece o nosso webinar bastante. Aí, muita pergunta inteligente e pertinente, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do nosso portfólio, como é que ficou? BD306, a gente comentou dele semana passada, né, pessoal? O nosso rádio mais simples, nosso rádio entrada, tá? Ele uma versão nova aí do TC320. Aposto que todo mundo tem esse rádio aí, lembra desse rádio aí, tá? Então nós comentamos semana passada. A gente tem a nossa linha de rádios comerciais ali, PD3, portfólio PD4, MD626, que a gente também já fez o webinar. Você que está vendo pela primeira vez, entra lá no YouTube, Hytera Brasil, tem o webinar já do BD3, tem o webinar do MD626, tem o webinar do PD486, tá? Nós vamos fazer bastante webinar. Os rádios intermediários, a gente tem os dois rádios ali da série PD5, da linha profissional, nossos dois PD7, né? Com teclado e sem teclado, da série X1, ali também, e o nosso PD9 entra junto ali com os rádios profissionais, pessoal, tá? Evidentemente com uma série de funcionalidades e de um hardware muito mais aperfeiçoado do que dos outros, ok? Ali o nosso rádio móvel MD786, tá? Então todos esses rádios ali profissionais aceitam tanto o XPT como licença de trunking, tá, pessoal? Rádio voltado para sistema, e os nossos rádios intrínsecos, tá? A gente tem duas linhas de rádio ali, PD7EX, tá? Com teclado e sem teclado, atendendo a área IB, e o PD796IS, pessoal, que atende a área classificada IA, tá? Então, treinamento intrínseco, muito em breve aí para a gente detalhar eles, pessoal. Vamos lá, perguntas. Vamos ver. Vamos lá. Não precisa programar botão lateral necessariamente. Pode colocar ele em modo repetidor automático? Pode. Se você quiser deixar ele em modo repetidor direto, você pode deixar ele em modo repetidor direto, tá, pessoal? Evidentemente que a programação do botão lateral é um recurso, tá? É uma necessidade caso o usuário esteja trabalhando. Mas se você for trabalhar com ele sendo uma repetidora fixa, evidentemente que você vai deixar ele em modo repetidor direto, tá? Vamos lá. Pergunta sobre mais um modo repetidor. Detalhe com engenharia para não entrar em loop. Exatamente, tá? Pessoal, quem é comercial, pessoal, for colocar o PD9 como repetidor, recomendo comentar com o time técnico, consulta o distribuidor, consulta a engenharia da Hytera ou quem está te dando suporte, para a gente não entrar em loop, não fazer uma série de coisas aí, tá? Para a gente detalhar o projeto e funcionar bonitinho como se deve. Vamos ver, pergunta. Aqui. Júlio, estamos com dúvida ainda sobre a programação dos portáteis, que falarão na rede via repetidor. Se só é permitido gravar um slot por... Pessoal, é simplex, tá? Então você vai colocar lá simplex no PD9, tá? E nos outros rádios também, pessoal. Não tem dúvida, pessoal.
Eu sei que parece assustador a novidade, mas não tem dúvida, pessoal. Programa um rádio em simplex, tá? Qualquer rádio, e aí no PD9 você ativa a licença, compra a licença SFR, clica na função SFR, tá? É bastante simples, pessoal, não tem dúvida, tá? Então pode trabalhar dessa maneira. Vamos lá. Ah, gravação de voz. No sistema de gravação de voz, precisa tirar o cartão para descarregar ou tem como descarregar via Wi-Fi? Não, tem que tirar o cartão. Tá? O PD9 não tem Wi-Fi, pessoal, ele tem Bluetooth. Tá? Então você precisa desconectar o cartão micro SD do rádio e conectar ele num adaptador, tá? Geralmente o computador ele tem aquela saída de adaptador para você conectar um micro, tá? Para um cartão maior. E aí, através de um software, tá? Especial, você consegue descarregar essas informações, pessoal. Tá? Vamos ver mais perguntas. Pessoal, bastante dúvida do modo repetidor, hein, pessoal? É uma função nova, né? Então, e principalmente no rádio portátil, a gente entende. Vamos ver. Perguntas bastante. Pessoal, modo repetidor, eu acho que eu já respondi todas, hein? Vamos lá. Cartão micro SD, ele é criptografado? Pessoal, se o rádio tiver com a criptografia ativada, tá? Evidentemente, a conversa vai ser criptografada. Caso contrário, tá? É uma conversa normal, ok? Pessoal, bastante pergunta. A gente agradece muito a participação de vocês, sempre enriquece o nosso treinamento, tá? Então a gente está chegando próximo ao nosso horário aqui, cumprindo a nossa agenda, o nosso compromisso com vocês ali de 1 hora de treinamento, tá? Eu vou ficar mais alguns minutos aqui na sala para responder perguntas de vocês, perguntas sobre o PD9, pessoal, tá? É um rádio muito robusto, com muita função nova. Eu sei que vocês estão cheios de dúvida, tá? Eu espero ter respondido aí a maioria das perguntas de vocês, tá? Pessoal, para quem tem as dúvidas esclarecidas aí, para quem não vai ficar para os nossos minutos finais aí, agradeço muito a presença, a participação de vocês, enriquece muito o nosso treinamento. Quero agradecer a enorme audiência que vocês estão dando para os nossos webinars, tá? Nós estamos nos surpreendendo com a audiência de vocês. Se vocês ainda não acompanharam os webinars passados, por favor, entra no YouTube, digita lá Hytera Brasil, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, tá? Acompanha os nossos webinars, fica de olho nos e-mail marketing, que nós vamos fazer muito webinar. Por enquanto, está vindo só treinamento de produto, tá, pessoal? Só de produto. Muito em breve, nós vamos começar a fazer de CPS, de programação, pessoal. Tá? Isso vai esclarecer bastante dúvida e vai ajudar vocês no dia a dia. Tá bom? Pessoal, para quem não tem mais dúvida, me despeço de vocês. Aquele abraço, ótima sexta-feira. Vou ficar mais 5, 10 minutos aqui na sala e vamos responder pergunta, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, pergunta. É necessário solicitar à Anatel licença para a utilização do PD9 em modo repetidor? Pessoal, evidentemente, o rádio está homologado, está tudo certinho, então vamos lá. Ele trabalha em modo simplex, pessoal. Você passou de 1 watt de potência, a gente tem que fazer registro na Anatel, tá? Outra coisa, modo simplex em UHF-1, a gente não está conseguindo mais, só se você já tinha a licença, tá? Muita gente utiliza, licencia em duplex, né? E aí acaba utilizando ou a frequência de TX ou de RX ali para trabalhar em simplex, tá? Em um HF3, que é 350 a 400, aí você consegue tirar a licença em simplex, tá? Então, em via de regra, é isso. E em VHF ali também continua ali, você também consegue tirar a licença em simplex. Para mais dúvidas, pessoal, manda e-mail para quem faz homologação para você de frequência, que cuida disso, ou manda e-mail para a gente aqui que a gente ajuda a esclarecer, tá? O Marcelo Katakura é o nosso cara aqui de homologação, ele pode responder melhor que eu, inclusive, essas questões. Vamos lá. Como faço para ouvir um áudio criptografado, então? Pessoal, esse áudio você não vai descarregar ele no seu Windows Explorer, tá? Você não vai descarregar ele direto. Nós temos um software, tá? Hytera, específico para isso. Tá? Então você vai conectar lá o seu cartão e vai descarregar as informações no software, tá? Então, evidentemente, que você vai ler essas informações dentro de um software Hytera, ok?
Obrigado, abraço, bom final de semana. Legal, valeu. Ótimo treinamento, legal. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, viu? Ah, parabéns para a Raitela pelo novo modelo de rádio. Valeu, muito obrigado. Adquira um, ou dois, ou 100 com os nossos distribuidores. Vamos lá, mais perguntas. Obrigado, ótimo treinamento. Legal, agradeço muito de coração. Pessoal, fique de olho nos webinars, nos e-mails marketing aí para as próximas agendas. E fica de olho lá no canal do YouTube, né? Raitera Brasil, tá? Tô virando youtuber. Clica no sininho, deixa o like e acompanha as notificações lá para os próximos treinamentos. Bastante pergunta de modo repetidor. Pessoal, mais perguntas, dúvidas? Eu acredito que eu respondi a grande maioria, principalmente modo repetidor, né? Eu acredito que vocês vão ter uma chuva de instalação agora de PD9 em Simplex, né? Vai ajudar bastante vocês aí, pessoal. Tá? Então, só fica a dica aí, né? Primeira coisa, liga para o distribuidor, fala que você quer um PD9 com licença SFR, tá? Programa o rádio em Simplex, legal. Tá? E aí consulta, pessoal de engenharia, pessoal técnico ali, como que instala e coloca ele apropriadamente no seu sistema. Legal. Valeu, bom final de semana, ótimos recursos, muitas novidades. Legal, valeu, um abraço. Leque gigante de oportunidades, exatamente, pessoal, bastante coisa. Imagina a quantidade de coisas que você consegue atender com o PD9, hein? Legal. Parabéns, Raitera, legal, show de bola, valeu. Bastante. Olha, mais perguntas sobre SFR. Pessoal, SFR é uma licença? Sim, SFR é uma licença, tá? SFR, pessoal, Single Frequency Repeater, tá? Eu coloquei em português modo repetidora, que é para ficar bem claro, bem simples para vocês pegarem a função e entenderem como funciona, tá? Mas no distribuidor você vai falar, quero um PD9 com a licença de SFR, ok? Vamos lá, mais perguntas chegando. Eu acho que esse é o treinamento que mais teve pergunta. Em função das suas funções, né, pessoal? É compreensível, bastante função nova aí. Não, essas funções não estão disponíveis no mercado, tá? Esse é um recurso exclusivo aí da Raitera por enquanto. Vamos lá, mais pergunta. Opa. A parte do slot me deixou com dúvida em questão da programação na repetidora. A programação do SFR. Nele seria programado o slot 2? Me confundi um pouco. Então vamos lá, mais uma vez, pessoal. Pegou o PD9, adicionou a licença SFR. Ponto. O que você vai programar no rádio? Você só vai habilitar um botãozinho chamado SFR. Tá? Então você não tem que mexer nos slots, pessoal. Tá? Então essa parte o rádio vai fazer por você. A Raitera desenvolveu isso para ser fácil, pessoal. Tá? Você pode deixar ele como modo repetidor direto? Pode, legal. Pode deixar ele com botão lateral para você utilizar caso seja necessário? Pode também. Tá, pessoal? Então, pode ficar tranquilo que é muito simples de fazer a programação. Tá? Muito simples. Vamos lá. Desculpe, tive que me ausentar da sala. Não sei se você respondeu a minha pergunta. Manda a pergunta de novo aí. Manda a pergunta de novo que a gente responde novamente. Provavelmente eu respondi a pergunta, mas vamos lá, manda de novo a pergunta. Júlio, confesso que estou bugado sobre slot 1 e slot 2. Pessoal, o rádio recebe no slot 1 e retransmite no slot 2. Tá? Você não tem que fazer nada, o rádio faz tudo por você. Tá bom? É só adquirir o rádio com a licença. Tá? Bastante simples. Vamos lá. É necessário solicitar a licença? Eu respondi a sua pergunta, sim. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, o rádio estando acima de 1 watt de potência, você já tem que homologar ele, já tem que ter licença Anatel. Joia? Então, acho que essa parte ficou clara. Em UHF1, não é mais possível tirar frequência simplex, somente em duplex. O que o pessoal faz? Você pega a sua homologação lá, que está em duplex, então geralmente você usa a frequência de TX ou de AX, de acordo com o seu projeto, e faz alguns rádios em simplex ali, alguns canais em simplex. Ok? Em UHF3 e VHF você consegue tirar a licença em simplex atualmente, legal? Joia.
Tá? É necessário solicitar licença para a utilização do modo repetidor? Não, o modo repetidor, pessoal, é um recurso da Hytera em Simplex, tá? Então você não vai solicitar licença para a Anatel referente a isso, tá bom? Vamos lá. Opa, mais uma pergunta boa aqui, ó. O que tem prioridade, o modo full duplex ou a repetidora? Pessoal, se você não tiver o priority interrupt, tá? Que é uma outra função para derrubar, uma vez que você ocupou primeiro, você vai ficar no ar até esgotar o timeout time, tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma chamada full duplex, se você ativar o modo repetidor e o modo repetidor tiver o priority interrupt, tá? Ele tem a preferência. Se o full duplex tem o priority interrupt, evidentemente que vai funcionar quem tiver a função. Tem como configurar isso? Tem. Coloca o priority interrupt em um dos lados. Quem tiver o priority interrupt vai conseguir derrubar o outro e fazer a função funcionar. Tá bom? E como os rádios vão mudar de slot se só é permitido gravar um slot? Isso nos rádios usuários. Na repetidora, não temos dúvida. Pessoal, vamos lá. A gravação, pessoal, vai ser gravada no PD9, tá? Então, imagina, ó, você está com o PD4, você está transmitindo em simplex. Essa chamada passou pelo PD9, ou seja, ela foi salva no PD9, tá? O outro rádio está recebendo essa chamada. Quando o outro PD4 ali no exemplo te chamar de volta, essa comunicação vai passar pelo PD9 de novo, pessoal. Ou seja, está gravando a comunicação tanto de TX como de RX, tá, pessoal? Então não tem a ver com o slot do rádio ali, tá bom? Pessoal, parabenizo pelo webinar. Continue assim. Bom final de semana. Valeu. Eu que agradeço a presença e a participação de vocês, pessoal. Então não é simultâneo? Pessoal, é simultâneo sim. O rádio pega o slot 1 e retransmite no slot 2, pessoal. Tá? O DMR, pessoal, ele não é simultâneo. A gente tem lá 30 milissegundos de delay entre um slot e outro, mas é tão rápido que nós não percebemos. O PD9 vai trabalhar da mesma maneira, pessoal. Legal? Vamos lá, próxima pergunta. PD9 recebendo sinal de uma outra repetidora que tem TX e RX. Não, pessoal. Tem que ser simplex, tá, pessoal? Falou frequência diferente, não funciona, pessoal. O PD9 faz o modo repetidor em simplex. Ele vai transmitir na frequência de TX? Não, pessoal, ele vai sempre transmitir em simplex. Se ele estiver recebendo uma chamada simplex, ele vai transmitir, tá bom? Estende a área de cobertura em simplex, tá? Não ventem em duplex, que não vai rolar. Bacana, ótimo treinamento, parabéns, valeu, pessoal. Bom final de semana, legal. Júlio, esse é o webinar só para explicar o modo repetidor. Basicamente, hein? Basicamente, concordo com você. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, pessoal. Bastante pergunta. Se você tiver mais dúvida, anota aí, julio.roland@hytera.com.br, tá? Eu vou ter o maior prazer aí de responder para você. Ou manda para um dos nossos distribuidores, que também vão poder ajudar vocês nas dúvidas, nas perguntas. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço muito a participação de vocês, tá? Enriquece muito o nosso treinamento. Agradeço a audiência de vocês. Para você que não está inscrito no nosso canal no YouTube, entra lá, Hytera Brasil, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho de notificação para receber todas as nossas notificações. Lembrando que esse webinar está sendo gravado e vai estar daqui a pouco lá no nosso canal, pessoal. Tá bom? Todo esse material é de apoio para vocês. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Valeu mesmo. Boa sexta-feira, bom final de semana e até a próxima. Um abraço.